Boa tarde, queridos irmãos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja e permaneça em nossos corações. A nossa palestra desta tarde será Tristeza, Vazio Existencial e Superação. Sabeis por que às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? A mim, muito impressiona, cada vez que releio uma página, a atualidade das obras fundamentais do Espiritismo. São atuais quanto ao seu conteúdo, porque a leitura pode revelar conceitos de uma profundidade filosófica e psicológica que vão ao encontro dos conflitos existenciais de nossos dias, apesar de transcorrer tanto tempo de sua publicação. Um exemplo do que me refiro está na mensagem A Melancolia, publicada por Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 25 do seu capítulo 5º. Nessa obra, em que o mestre se dedica a apresentar um estudo do Evangelho de Jesus, numa leitura mais espiritual do que as religiões tradicionais vinham apresentando, notadamente com a chave do ensino dos espíritos superiores. Destaca-se esta página a respeito da qual me proponho meditar aqui. A melancolia segundo os espíritos. O espírito François de Geneve se dedica a caracterizar a melancolia, delineando as marcas que deixa na alma e sua causa espiritual, e apresenta também estratégias de superação desse sentimento, estimulando o seu portador ao uso energético da vontade para escapar do estado de prostração, ou seja, estado de fraqueza extrema, cansaço e falta de energia, que a melancolia deixa naquele que a cultiva. Em síntese, o autor espiritual caracteriza a melancolia como um sentimento de tristeza, que se apodera do coração, levando o indivíduo a identificar a vida com amargor. Em se demorando nessa postura sombria, pode-se cair na apatia, onde nos sentimos indiferentes ou sem emoção. Pode-se cair na lassidão, onde nos sentimos esgotados e fatigados, e profundo abatimento sobre o domínio da alma triste. Nessa condição, julgamo-nos por demais infelizes. Contudo, o espírito, autor do texto, não deixa de considerar que a aspiração por liberdade é comum no espírito reencarnado. As condições existenciais concretas em que vivemos nos fazem desejar inconscientemente o gozo da liberdade espiritual, experimentada muitas vezes nas atividades de emancipação da alma, na ânsia de afastarmos-nos dos problemas que enfrentamos. Nada que impeça o fato de que estes não passem de provas e expiações no roteiro do nosso progresso espiritual, como compreendemos na filosofia espírita. As provas consistem nas lutas enfrentadas na vida corporal, que são necessárias ao desenvolvimento do espírito em inteligência e moralidade. Por sua vez, as expiações consistem em experiências mais exigentes, nascidas em atitudes tomadas em desacordo com as leis divinas.
Desse modo, diante da opressão dos desafios da vida corpórea, nos sentimos abalados em nossas possibilidades e a realidade extrafísica pode parecer mais atrativa por força do que a respeito dela trazemos nos mistérios do inconsciente. Certamente que uma demorada reflexão acerca de si mesmo permite ao indivíduo perceber que a grande gênese de seus conflitos está no seu planeta interno, e ele nos conduz em qualquer dimensão da vida. A morte não elimina as dores da alma. Allan Kardec, como pioneiro dos estudos à luz da ciência espírita, pôde registrar, conforme encontramos na obra O Céu e o Inferno, que cada qual vive o estado de felicidade íntima na vida espiritual, conforme esse já se apresentava, porque ninguém sofre mágica transformação com o fenômeno da desencarnação. Aliás, ensinam os espíritos coautores de O Livro dos Espíritos, na questão 921, que o homem é quase sempre o obreiro de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, de muitos males se livrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Todavia, deve ficar evidente que precisamos verificar o nível de tristeza que nos invade, se está relacionada com o constrangimento que o corpo estabelece ao espírito, ou se estamos experimentando um sentimento oriundo de dores morais, edificadas por nós, cabendo-nos o trabalho pessoal de superação desta falha moral. A vontade de liberdade da alma não deve significar desejo de morte, muito pelo contrário, deveria dar início a um impulso para estimular o ser na busca de saberes, ações e aspirações, elevadas em sintonia com o desenvolvimento dos seus próprios potenciais, mobilizando ao crescimento e felicidade possível na Terra. Por outro lado, o desejo funesto de morte revela um aprofundamento da tristeza, que se configura na patologia identificada como depressão, bem catalogada na medicina, cujos recursos terapêuticos o indivíduo, com o apoio de seus familiares, deve buscar. A depressão é diferenciada da tristeza normal e pode ser compreendida como um distúrbio de humor que desequilibra o universo emocional da pessoa. Consiste em uma experiência subjetiva, muito dolorosa, produtora de um sentimento profundo de perda, que destrói a psique do indivíduo. Os processos depressivos estão marcados pela ausência de sentido existencial e alteram o modo com que a pessoa lida com a sua subjetividade e com o mundo. Também, a depressão pode ser encarada como um alerta da alma a fim de endereçar o enfermo para a busca de sentido, o conhecimento de si mesmo e o cultivo do auto-amor, estratégias psicológicas necessárias para o encontro saudável consigo mesmo. O vazio existencial e a ausência de sentido. O vácuo interior é o resultado acumulado a longo prazo da convicção pessoal de ser incapaz de agir como uma entidade, dirigir a própria vida, modificar a atitude das pessoas em relação a si mesmo, ou exercer influência sobre o mundo que nos rodeia. As pessoas que sofrem desse vazio não somente ignoram o que querem, como também
o que sentem. O que equivale a dizer que os vitimados pelo vazio existencial em nossa sociedade desconhecem a si mesmos, experimentando por consequência uma vida sem sentido, forjada, inventada, na direção imposta pela coletividade. Um caminho de superação da desidentificação está assinalado em O Livro dos Espíritos, na questão 919, em que os benfeitores da humanidade nos convocam, conforme o registro do mestre Allan Kardec, ao conhecimento de nós mesmos, mediante a problematização diária de nossa conduta e suas razões. Trata-se de uma viagem necessária à saúde mental, tanto quanto ao nosso progresso espiritual. O vazio existencial costuma se apresentar no tédio que algumas pessoas sentem, quando identificam a falta de conteúdo de suas vidas, a partir de momentos de quebra de rotina, que acabam, de algum modo, por apresentar a oportunidade para que reflitam a respeito. O vazio existencial nessa linha de raciocínio também está na base da depressão. Estratégias para a superação da tristeza. Algumas estratégias para que a alma supere a tristeza comum podem ser resumidas da seguinte forma: primeiro, resistência energética às impressões que nos enfraquecem a vontade. Segundo, considerando os ensinamentos dos espíritos superiores registrados por Kardec, aguardar com paciência o retorno para a vida espiritual que um dia virá, inevitavelmente. Terceiro, ter em vista a nossa missão na presente reencarnação, seja na família ou cumprindo as diversas obrigações que Deus nos confiou. E quarta, força, coragem para suportar aquelas impressões, encarando-as com determinação. Frente ao exposto, façamos uma breve meditação em torno dessas recomendações. Quando a tristeza comum ou melancolia se chegar, podemos tentar resistir, como propõe o benfeitor espiritual, com energia, ou seja, como uma disposição da alma de não se entregar a esse quadro emocional, até porque temos razões de compreender, à luz do pensamento espírita, o significado do momento presente, como aprendizagem para o ser imortal que somos. A vontade, que é uma das potências da alma, deve estar fortalecida pela energia que empreendemos em seu favor, para que, com o objetivo esclarecido, modifiquemos a paisagem que se delineia em nós mesmos. Aqui, um recurso útil seria a prática da meditação. Ao considerar a brevidade da reencarnação e a certeza de nossa ancienidade, ou seja, com muito tempo de existência, a nossa imortalidade, as aflições dessa vida são quase um nada, porque observadas de um ponto de vista mais amplo, podem ser compreendidas como acidentes de percurso que carregam consigo lições ao aprendiz atento que procura aproveitar de cada experiência aquilo que lhe pode enriquecer a alma. Esses saberes, quando devidamente apropriados, promovem a paciência, que a seu modo conduz pouco a pouco à paz interior. E é de gente apaziguada, com força interior suficiente para pacificar
que o nosso mundo precisa. Cabe ainda considerar que nessa reencarnação temos uma variedade de deveres para conosco e para com o próximo, a começar pelo nosso lar e extensivo à sociedade. Tenhamos em mente, quando a tristeza quiser se aprofundar e inspirar patologicamente algum desejo de morte, que Deus concede a cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 10. Sendo assim, conhecendo-nos, traçamos objetivos em sintonia com o que somos e a forma pela qual podemos contribuir com o progresso coletivo, fazendo-nos agentes transformadores da realidade, a começar pelo nosso mundo íntimo. Por fim, ante as investidas sombrias do pessimismo e da tristeza, recordemos da lição do farol. Ainda que as noites sejam de tormenta, mantenha-se elevado diante da violência das agitações, suportando-as sem tombar e iluminando a jornada dos que prosseguem no mar. O farol assinala um porto seguro. A pessoa que procura lidar com a tristeza sem deixar dominar-se demoradamente por ela, pode acender a luz nesses dias de transição e ausência aparente de referenciais apaziguadores. Ela pode iluminar os caminhos sem que tenha essa pretensão, pela luz que acende em sua alma, projetando-se corajosamente em um processo de evolução consciente nas lutas da vida. Muito obrigada pela atenção e uma boa reunião.